السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد, caros irmãos, continuando com as nossas aulas de fiqh, muito em particular com o capítulo relacionado com o Hajj. Vamos hoje falar sobre al-Udhiyah. Al-Udhiyah, este termo al-Udhiyah tem relação com o termo ad-Duha, o ad-Duha, que nós traduzimos como brilho matinal. Al-Udhiyah vem ou tem relação com o termo ad-Duha. Agora, no Islã, quando usamos o termo, ou na Sharia, quando usamos o termo al-Udhiyah, o que significa? هي ما يذبح من الإبل أو البقر أو الغنم أو المعز تقربا إلى الله تعالى يوم العيد. Aquele camelo, aquele gado bovino, ovino, caprino, que é sacrificado no dia do Eid como forma de aproximar-se de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando nós fazemos aquele sacrifício, fazemos com o intuito de aproximar-se de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, existem cá dois termos que temos que distinguir: al-Hadyu wal-Udhiyah. Al-Hadyu, falamos na aula passada, falamos de al-Hadyu. O que é al-Hadyu? Traduzimos como oferenda, aquele animal que se sacrifica na terra sagrada. Al-Udhiyah é todo aquele animal que é sacrificado por Allah subhanahu wa ta'ala no dia do Eid. Atenção, no dia do Eid, porque a pessoa pode sacrificar um animal para o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala em outro dia. É chamado de al-Udhiyah? Não é chamado de al-Udhiyah. Portanto, no dia do Eid. Al-Udhiyah sunnatun muakkadatun. Alguns sábios dizem que é sunnatun muakkada. Sunnatun muakkadatun, o que significa? É aquele sunna ou aquela sunna. As pessoas às vezes usam esses termos. Temos que investigar melhor que se um termo é feminino na língua árabe, será que nós na língua portuguesa também tomamos como feminino ou é relativo? Al-Udhiyah, outros dizem vou fazer a Umrah, vou fazer o Umrah. Outros dizem a Kaaba, outros dizem o Kaaba. Então, na língua árabe, Kaaba é feminino. Então, talvez os nossos doutores trazerem uma pesquisa se uma palavra no outro idioma é feminino, será que no nosso idioma temos que tratar como feminino ou depende mais do costume, o que parece soar melhor? Al-Udhiyah sunnatun muakkada. Sunnatun muakkadatun é um sunnah enfatizado, está abaixo de wajib, está abaixo de wajib. Esta é uma opinião. Os outros sábios dizem que é obrigatório. Não é sunnatun muakkadatun, mas sim é obrigatório. É esta opinião que é da escola de Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala, parece mais forte, que é obrigatório para aquele que tem posses, aquele que tem meios financeiros de sacrificar, então é obrigatório. Lá diz: fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika, faça salah
para seu senhor, wanhar, e sacrifique um animal. Sacrifique um animal. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده. O Nabi sallallahu alaihi wasallam também sacrificou duas ovelhas, أملحين أقرنين, أملحين de cor branca e preta, quer dizer uma mistura, أقرنين com chifres, ذبحهما بيده, sacrificou com as suas próprias mãos. وسمى وكبر, mencionou o nome de Allah, fez o takbir e colocou o seu pé numa das partes deste animal como forma de facilitar o seu sacrifício. Portanto, este animal é obrigatório o seu sacrifício para todo aquele que é muslim. Não vamos exigir que um não muslim sacrifique este animal. Infelizmente, não sei se é felizmente ou infelizmente, quando no Eid al-Adha, este passado, houveram campanhas políticas onde os governantes estiveram nos campos do Eid e até prontificaram-se em sacrificar um animal por Allah subhanahu wa ta'ala, mesmo não sendo ou não professando a nossa religião, a religião islâmica. Al-Islam, a primeira condição é Al-Islam. A segunda condição, Al-Bulugh wal-Aql, ter atingido a puberdade e gozar do seu juízo. Al-Istita'a, Al-Istita'a tem posses financeiras, tem meios, tem dinheiro para comprar este animal. E falamos nas aulas passadas que só são permitidos o sacrifício dessas seguintes espécies: al-ibl, camelo, gado bovino, caprino e ovino. Não pode suceder a pessoa sacrificar um coelho ou um cudo ou uma zebra. Tudo isso não é permitido, pois assim o Nabi sallallahu alaihi wasallam ensinou. E diz: وَتُجْزِئُ الشَّاةُ فِي الْأُضْحِيَةِ عَنِ الْوَاحِدِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ. Diz que, olha, é suficiente um único cabrito, uma única ovelha para si e sua família. Para si e sua família. Quando diz si, para si e sua família, aqui a família são pessoas que residem consigo, as pessoas dependentes de si. Se seu pai depende de si, você que sustenta o seu pai, ele não tem entradas, então diz que este cabrito ou esta ovelha também abrange este seu pai. Vão perceber? Esta é uma opinião. Imam Abu Hanifa é da opinião que um cabrito ou uma ovelha só serve para uma pessoa. Só serve para uma pessoa. Quer dizer, se são 7 em casa, ele tem que comprar 7 cabritos ou 7 ovelhas. Esta é a opinião de Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala. Mas no hadith vem: كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. Diz que no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, as pessoas costumavam sacrificar um único cabrito ou uma única ovelha para ele, em seu nome e para a sua família. Comiam e davam de comer às outras pessoas. E o hadith está no Ibn Majah, Tirmidhi, وصححه الألباني. Imam Al-Albani rahimahullah classificou como autêntico. E é permitido também as pessoas partilharem quando tratar-se de camelo e gado bovino. Gado bovino, esses animais é permitido partilhar. 7 pessoas
partilharem. Neste caso, se nós formos a assumir a primeira opinião, que diz que um único cabrito ou uma única ovelha é suficiente para si e a sua família, neste caso, quando trata-se do camelo e do gado bovino, dizemos que é suficiente para 7 famílias. 7 famílias. Cada família pode partilhar uma parte. Cada família pode partilhar uma parte. Agora, se formos para a opinião de Imam Abu Hanifa, rahimahullah, só serve para 7 pessoas. Só serve para 7 pessoas. Para o camelo, no mínimo, deve ter 5 anos de idade. O gado bovino, quantos? 2 anos. A ovelha, ovelha, 6 meses. Cabrito, 1 ano. Deve estar livre de todos os defeitos que foram mencionados no hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. Não pode ser um animal muito magro, não pode estar doente, não pode estar aleijado até o ponto de não conseguir andar, coxo. É um animal que estamos a sacrificar por Allah subhanahu wa ta'ala, portanto deve ser um animal perfeito, com condições reunidas. E que horas inicia o sacrifício? Após o Salatul Eid. Após o Salatul Eid, e estende-se até antes do pôr do sol do dia 13. Até antes do pôr do sol do dia 13. Portanto, aqui nós temos que analisar o que é mais saudável e vai de acordo com os princípios da Sharia, porque talvez o recomendável para nós possa não ser sacrificar no mesmo dia. É correto ou não? Porque se a pessoa for a sacrificar no mesmo dia, então não passará o dia do Eid com a sua família. É isso o propósito? Não. Allah deixou em aberto. Deixou em aberto. E não disse se você sacrificar no mesmo dia tem mais recompensa. Não. Agora, se estiver em aberto, é indiferente. Há facilidade, então o melhor é a pessoa sacrificar mesmo após o Salatul Eid e até comer daquela carne. Mas se houver cá uma colisão, um choque, que olha, se você for a sacrificar no mesmo dia, então corre o risco de não passar o Eid com a sua família. Você sai logo para o sacrifício e só volta às 17 horas. Sucede. Então é melhor a pessoa procurar a facilidade. Passar dignamente o dia do Eid com a sua família. Não tem validade. Antes do Salatul Eid não tem validade. E nem depois do pôr do sol do dia 13. E o que fazemos com esta carne? Comemos, damos aos pobres e damos também aos nossos familiares. Damos também aos nossos familiares. Se a pessoa não quiser partilhar, guardar para si toda a carne também, é ou não permitido? É. Bakhil. Não quer partilhar. Diz que não, essa carne é para todo ano. Até avisa em casa. Este cabrito aqui é para durar todo ano. Não vou comprar mais carne. Não vou comprar mais carne. Só frangos com o Waqf al-Muhsinin. Carne já temos para todo ano. Então, diz que é permitido. Entretanto, a pessoa não está a fazer algo recomendado. Agora, aquela pessoa que pretende sacrificar um animal, ele sabe que eu tenho dinheiro. Ele tem dinheiro. No Dhul Qa'dah já está 29 ou 30.
Ele tem dinheiro e sabe que, olha, eu vou sacrificar um animal. Então os sábios dizem que não pode rapar o seu cabelo. Da cabeça, barba, bigode, barba, aqueles que rapam também não devem rapar, devem deixar todo ano. O bigode, pubianos, das axilas, deve rapar tudo antes de entrar o Dhul Hijjah. Antes de entrar o Dhul Hijjah. Alguns sábios dizem que isso é obrigatório. Alguns sábios dizem que isso é obrigatório. Imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, diz que é apenas recomendado. É recomendável a pessoa não rapar. Mas segundo o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, diz: "Fala ya'khudanna sha'ran". Aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu que ninguém deve tomar parte do seu cabelo. Portanto, a opinião de que é obrigatório a pessoa deixar é muito forte. Terminamos agora com al-udhiyah. Vamos agora para al-aqiqa. Aqiqa, ain, não é haqiqa, al-aqiqa. وهو القطع مشتق من العق وهو القطع. diz que é aquele cabelo على الشعر الذي يكون على رأس المولود حين الولادة. É aquele cabelo com o qual o bebê nasce. É também na língua árabe chamado de aqiqa. Agora na Sharia ou no Sharia é aquela divergência que eu mencionei cá. ما يذبح للمولود يوم سابعه عند حلق شعره. É aquele animal que é sacrificado para o recém-nascido no 7º dia, quando é rapado o seu cabelo. Al-aqiqa sunnatun muakkadatun. Diz também que é sunna muakkada. Imam Abu Hanifa, rahimahullah, eu faço questão de mencionar Imam Abu Hanifa, porque cá no sul, a maioria dos que difundem o Islã seguem a escola de Imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala. Então é importante, quando nós aprendermos, também termos noção da opinião da outra escola, para não ficarmos admirados quando ouvirmos outra opinião. خلافا لأبي حنيفة الذي يرى أنها مباحة وليست سنة. A maioria defende que é sunnatun muakkadatun. Imam Abu Hanifa, rahimahullah, diz que é mubah. Mubah o que significa? Uma coisa permitida. Uma coisa permitida, e diz que não é sunnah. حديث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عقيقته فأهرقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. Diz que o Nabi sallallahu alaihi wasallam recomendou este sacrifício e diz: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه. Diz que كل غلام رهينة بعقيقته. Os interpretadores do hadith trouxeram inúmeras opiniões quanto a esta parte. Alguns dizem que se a pessoa não observar o aqiqa do seu filho, então não chega a ele todo o bem que Allah decretou para ele. Quer dizer, algo do bem é privado dele, até que seja sacrificado este animal para ele. Os outros sábios dizem que esta criança não terá, ou os pais não terão o privilégio de ter a intercessão desta criança, até que seja sacrificado um animal, ou dois, se for do gênero masculino, não terá este privilégio até que seja sacrificado para ele, ou que seja feito o seu aqiqa. Em todo caso, é sempre importante nós observarmos o aqiqa, convidar os nossos familiares. É uma oportunidade de juntar os amigos, é uma oportunidade de juntar os familiares. Nós muitas das vezes queixamos que, olha, o Islã é muito duro, não temos oportunidade de comemorar. Temos, só que infelizmente nós queremos imitar os outros, queremos comemorar nos dias deles,
e não tomamos em consideração os nossos dias. Eid al-Adha, quem comemora? Como comemora 25 de dezembro? O muslim, quando trata de dezembro, ele embeleza a sua loja. Promoção para aqui, promoção para ali. Aí, depois do Salah, ele vai abrir a sua loja. É ou não? Abre, normalmente. Quer dizer, nós não temos consideração com esses símbolos de Allah subhanahu wa ta'ala. ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ. São os símbolos de Allah que nós temos que honrar, nós temos que respeitar. Então, temos inúmeras ocasiões para estarmos juntos, de comemorar. O Islã não proibiu nada disso. Aquele que já cresceu, já tem 40, 50 anos, o seu pai não fez o seu aqiqa, faça tu o seu próprio aqiqa. Ainda há dias alguém mandou uma questão que no tempo colonial não havia cabritos, então não foi feito o meu aqiqa. Será que posso fazer agora? Faça o seu aqiqa, não há problema. Para o gênero masculino, 2 cabritos ou 2 ovelhas. Para o gênero feminino, apenas um único cabrito ou uma única ovelha. Portanto, no 7º dia é recomendável dar o nome a esta criança, a este bebê. No seu 7º dia, dar o nome. Os melhores nomes: Inna ahabba asma'ikum ila Allah, Abdullah wa Abdurrahman. Abdullah e Abdurrahman. Esses nomes nós temos que pronunciar como são, porque depois deixam de ter aquela beleza. Deixam de ter aquela beleza. Abdullah é uma coisa muito bonita. Abdullah, Abdurrahman. Pronunciar da forma como deve ser pronunciado. Dar um bom nome ao seu filho. E eu tenho dito que às vezes nós damos nomes a contar ou achando que esse meu filho não vai crescer. Porque tem nomes que só ficam bonitos quando a pessoa é criança. Não sei se vocês já notaram. Tem nomes que só ficam bonitos quando a pessoa é criança. Basta crescer, quer dizer, a pessoa só de ouvir o nome diz que este é um rafeiro. Este é um rafeiro. Então o nome conta muito. Tem pessoas que você só de ouvir o nome, ainda que ele seja rafeiro, mas você só de ouvir o nome diz que este. E é por isso que alguém até passou um vídeo, disse que o treinador da França, não sei como é que se chama, aqui dos Mambas encontramos Chiquinho. Passou aqui nas redes sociais. Então o nome conta. Nós temos que dar nomes bonitos e não contar que essa criança não vai crescer. E é por isso que os árabes, apesar de que não é recomendado, mas só para vocês verem que eles enxergavam esse ponto, davam o quê? Al-Assad. Outro dava Al-Kalb, o cão feroz, para amedrontar as pessoas, que olha, você só de ouvir o nome fica assustado. Então temos que dar nomes que carregam um significado, ou que a pessoa, quando ouve, não procurar esses nomes que basta crescer já deixam de ter beleza. Então damos o nome, depois rapamos também o seu cabelo e pesamos. E a sunna também é dar o equivalente em prata. A pessoa pesa 900 gramas, 1 grama, e dá o equivalente em prata. Hoje pode ser convertido. Procura saber quanto custa 900 gramas de prata. Só tira em dinheiro e dá caridade. Tahnik al-Mawlud. Tahnik o que é? Tahnik é a pessoa. Geralmente o
o recomendado é pedir uma pessoa piedosa que tem uma certa aproximação de Allah subhanahu wa ta'ala para fazer o tahnik. No tempo de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as pessoas vinham até Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mas nunca ouvi que os outros iam ao encontro de Abu Bakr, Omar. Temos que analisar esta parte, porque vinham até Rasulullah sallallahu alaihi wasallam porque tratava-se do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Portanto, consiste em a pessoa mastigar uma tâmara, uma coisa doce, um doce, e tirar parte. A pessoa mastiga, depois tira uma parte. Quando já está desfeito, coloca na boca desta criança para engolir. E a ciência moderna também já confirmou que é benéfico. A criança, logo que nasce, ter uma coisa doce na sua boca. O profeta sallallahu alaihi wasallam já havia ensinado. Al-adhanu fi udhun al-mawlud. Outro sunnah é fazer o adhan. No ouvido ou na orelha, o que é correto? No ouvido direito. Wa tuqamu as-salah fi udhunihi al-yusra. E o iqama no ouvido esquerdo. Ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam adhana fi udhun al-Hasan ibn Ali hina waladathu Fatima bis-salah. Abi Rafi' radiyallahu anhu diz que eu vi o mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala assim agir. Akhrajahu at-Tirmidhi. Este hadith foi narrado ou relatado, não sei qual é o termo correto, por at-Tirmidhi. وقال حسن صحيح. E diz que é Hasan Sahih. وحسنه الألباني. Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala também diz que é um hadith Hasan, quer dizer, é aceitável e deve ser colocado em prática. Portanto, se nós ouvirmos, existem outros que dizem que não faz parte da sunnah, então é porque eles classificaram este hadith como da'if. Portanto, também não podemos ficar admirados. Mas o Sheikh Albani rahimahullah classificou como Hasan. Portanto, aquele que disser que não se faz, se calhar um está a seguir, outro se calhar classifica este hadith como da'if, ou segue um imam que classificou o hadith como da'if. Portanto, é isso que consta sobre al-udhiyah wal-aqiqa. E assim terminamos com Kitab al-Hajj. E é importante também, não sei se vocês já perceberam, saber onde é que os nossos sábios aplicaram cada assunto. Por exemplo, se a pessoa quiser procurar sobre aqiqa, você procura, se eu quiser investigar este termo ou este assunto, a aqiqa, em que parte de fiqh eu vou encontrar? É importante dominar que, olha, a aqiqa está no Kitab al-Hajj, porque a pessoa pode vasculhar, pensar que está no Kitab al-Salah, ou pensar que está no Kitab al-At'ima, o capítulo que fala sobre comidas. Pode achar que, olha, deve estar lá, o aqiqa, como é cabrito, deve estar lá. Enquanto que não, os nossos sábios aplicaram ou falaram deste assunto no Kitab al-Hajj. Este é um exemplo, mas sucede em vários outros assuntos. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.